Todos desejam passar mais tempo com os filhos que já estão crescidos e criados, e alguns pais não desejam nem que o filho ou filha saia de casa, mas que morem juntos deles por toda a vida. No entanto, como diz a canção, depois que cresce o filho vira pássaro e quer voar, na história emocionante de hoje você vai entender a diferença entre sair de casa e abandonar a casa, para que nunca aconteça uma situação como a das duas filhas dessa família com você. Em uma pequena cidade no interior, nasceu e cresceu uma garotinha que se tornaria uma mulher sábia, chamada Alice Souza. Sempre preferindo a calma e segurança que o campo lhe proporcionava, ela nunca desejou se mudar para a cidade ou viver uma vida agitada. Assim, ela conheceu um belo jovem que a ajudou quando seu carro enguiçou numa estrada que ligava a cidade à sua fazenda. Foi amor à primeira vista, ele nunca tinha conhecido uma mulher tão bela e determinada. Não deixou a oportunidade escapar e a convidou para sair. Em pouco tempo, seguindo os antigos costumes e tradições, eles se casaram cedo e tiveram duas lindas filhas. Alice realizou seu antigo sonho, criando suas filhas em sua belíssima fazenda. Ela via o sol nascer e se pôr todos os dias, ensinando as pequenas como cuidar bem dos animais e como lidar com as pragas que ameaçavam as colheitas. As meninas adoravam acordar ao som dos galos cantando e adormecer ao som dos grilos do lado de suas janelas. No entanto, com o passar dos anos, elas começaram a reclamar de como a vida era monótona e de como não tinham grandes festas ou agitação como na cidade grande. Alice e seu marido sabiam que esse dia chegaria, o dia em que a fazenda e a casa já não seriam suficientes para suas filhas, e o desejo de se mudar para a cidade se tornaria maior do que o desejo de ficar com os pais. Eles se prepararam durante toda a vida delas, conforme cresciam e demonstravam seu descontentamento. Sabiam que seria difícil competir com toda a diversão que a cidade tinha a oferecer. Quando atingiram a maioridade, as duas decidiram sair de casa e tentar a vida na cidade grande. Com uma boa educação e herança da inteligência de sua mãe, ambas as filhas alcançaram o sucesso no mundo do empreendedorismo. Alice ficou surpresa ao descobrir o interesse delas pelo mundo dos negócios e pelo dinheiro, mas ficou feliz, juntamente com seu marido, pela bela trajetória das duas. O tempo passou, as duas garotas se tornaram mulheres poderosas e agora tinham suas próprias famílias. No entanto, Alice e seu marido, juntos há quase 50 anos, não viam seus netos com tanta frequência quanto gostariam. Eles não cobravam muito das filhas, afinal, a longa viagem da cidade até a fazenda e a presença de tanta tecnologia e inovação tornavam a fazenda menos atraente para as crianças. No entanto, isso os preocupava mais do que admitiam. Não eram apenas os netos que não visitavam, as filhas também não o faziam. Era apenas em alguns feriados ou aniversários, e mesmo assim, eles sabiam que não podiam contar com a presença delas ou de suas famílias. Infelizmente, uma grave doença acometeu o marido de Alice, e ele faleceu no conforto de sua cama, na fazenda onde morou quase toda a vida. Sua esposa não saiu de seu lado em nenhum momento durante as últimas semanas. No entanto, o que mais a machucava não era a morte de seu marido, mas o pouco caso de suas filhas. Elas ligavam ocasionalmente apenas para verificar se ele já havia falecido ou não, o que causava grande tristeza em Alice. Elas compareceram ao funeral, mas não trouxeram seus filhos, afinal, eles mal conheciam o avô. Alice tentou se aproximar delas durante a cerimônia, buscando até uma palavra de conforto em meio à grande tristeza que estava vivendo. No entanto, as duas filhas se mostraram frias e descompassadas, indo embora logo após o enterro e voltando apenas para a leitura do testamento. No entanto, elas sabiam que não iriam receber muito, não por causa de sua ausência,
mas porque a maior parte dos bens estava com Alice, a mãe delas. As duas voltaram para a cidade, e Alice ficou sozinha naquela grande casa na fazenda. Uma mulher de meia idade, que morava na região, ficou sabendo da morte de seu marido e foi falar com a senhora para saber se precisava de algo. Ao ver que Alice já estava em um estado que precisava de ajuda, a mulher, que era enfermeira, ofereceu-se para cuidar dela algumas vezes por semana, ajudando com a casa e monitorando sua saúde. Alice aceitou, sabendo que suas filhas não fariam nada disso. Elas se tornaram grandes amigas. A enfermeira, chamada Laura, visitava Alice 3 vezes por semana. Ela cozinhava, sempre com a supervisão da senhora de idade, que nunca deixou de preparar seu próprio almoço. Laura também cuidava das tarefas domésticas e administrava as medicações de Alice. Se suas filhas já não a visitavam antes, a partir do momento em que Laura começou a cuidar dela, elas nunca mais apareceram pela região. Alice havia se desfeito da maior parte de seus animais, mantendo apenas aqueles que conseguia cuidar sozinha. Ela sentia que, sempre que cuidava deles, ficava mais perto e lembrava-se de seu falecido marido, que adorava essa parte da fazenda. Assim, mesmo com sua saúde debilitada, ela fazia de tudo para manter a propriedade rural em boas condições. Num dia quente do interior, Laura fez uma de suas visitas à velha senhora, para garantir que estava tudo bem e administrar seus medicamentos. Ela se surpreendeu ao entrar na casa e ver Alice sentada em sua antiga cadeira de balanço, que tinha algumas partes da madeira quebradas devido ao tempo e aos cupins. Alice olhava álbuns de fotos antigas e chorava ao ver memórias de um tempo que nunca mais voltaria. Laura tentou consolá-la, dizendo para não se torturar com essas lembranças, mas Alice explicou que apreciava cada semana como se fosse um mês e cada ano como se fosse uma década, pois sabia que, em sua idade, o tempo era precioso e deveria ser admirado. Laura sentia o sofrimento de Alice e desejava que suas filhas pudessem entender isso. Infelizmente, a vida reservava mais desafios. Uma forte chuva castigou a região, destruindo plantações e causando estragos nas casas. Laura recebeu uma ligação de Alice, que relatou que uma parte do telhado de sua casa havia desabado devido à chuva intensa. Alice não sabia mais a quem recorrer, pois suas filhas sempre estavam ocupadas com o trabalho e os filhos. Laura perguntou se ela tinha tentado entrar em contato com suas filhas, e Alice respondeu que não queria incomodá-las, pois sabia que estavam ocupadas. Aquilo foi a gota d'água para Laura. Com a casa precisando de reparos que levariam semanas e a saúde debilitada de Alice, ela decidiu que era hora de agir. Laura conversou com seu marido e filha e propôs que a senhora fosse morar com eles. Alice relutou no início, pois havia prometido a seu falecido marido que só deixaria a fazenda em um caixão, como ele. No entanto, ela acabou cedendo, percebendo que essa era a única solução. Parecia que Alice sabia que nunca mais voltaria à sua amada fazenda. Ela se despediu de seus animais remanescentes, da velha casa e da vista espetacular que contemplava todos os dias, junto de suas filhas, vendo o sol nascer e se pôr. Quando Laura perguntou por que ela estava tão melancólica, Alice explicou que, em sua idade, cada semana deveria ser apreciada como um mês e cada ano como uma década, pois o tempo era curto e precioso. Parecia que ela pressentia seu destino. Dona Alice faleceu no mesmo momento em que o sol nascia, 2 semanas após deixar sua fazenda. Ela não teve a chance de voltar para sua casa, que só foi reformada mais de um mês depois, devido a atrasos na obra. Laura cuidou da fazenda e se mudou para casa com sua família,
comprando novos animais e usando o dinheiro para tornar o local ainda mais bonito. Ela gostava de pensar que, no final, suas filhas se arrependeram de como trataram seus pais e de tê-los abandonado. Laura e sua família continuaram a honrar a memória de Dona Alice, mantendo viva a beleza da fazenda e cuidando dela como se fosse sua própria. Ela era grata pela generosidade da senhora, que, mesmo após a morte, proporcionou à sua família uma nova vida e uma segunda chance. A lição sobre o valor do tempo e do amor familiar não foi perdida em Laura e seus entes queridos. E assim, a fazenda de Alice continuou a ser um lugar de amor, memórias e gratidão. Alice expressou profunda gratidão a Laura por todo o apoio e cuidado que recebeu nos últimos anos de sua vida. Ela reconhecia que, sem a ajuda dedicada da enfermeira, teria enfrentado desafios insuperáveis. Laura não apenas cuidou de sua saúde física, mas também trouxe consolo e amizade a Alice, preenchendo um vazio deixado pela ausência de suas filhas. As visitas regulares de Laura não eram apenas sobre assistência médica, elas eram momentos preciosos de companhia, risos e lembranças compartilhadas. Alice viu em Laura uma verdadeira amiga, uma pessoa em quem podia confiar e que estava sempre lá para ela, mesmo quando sua própria família a negligenciava. Antes de sua partida, Alice tomou uma decisão que deixou todos de boca aberta. Ela havia planejado seu testamento de uma maneira única e tocante. No testamento, além de deixar parte de sua herança para Laura e sua família como forma de gratidão, Alice havia destinado uma parte significativa de seu dinheiro para criar um programa de assistência a idosos carentes na região. Esse programa incluía serviços de cuidados médicos, apoio emocional e até mesmo a construção de um lar para idosos onde pudessem desfrutar da companhia uns dos outros e viver com dignidade. A surpresa não parou por aí. Em sua carta final, que Laura leu para suas filhas, Alice deixou uma mensagem emocionalmente poderosa. Ela expressou seu amor eterno por suas filhas e netos, mas também deixou claro que estava desapontada com a maneira como elas a trataram nos últimos anos. Alice compartilhou seus sentimentos de tristeza e abandono, mas também pediu a elas que reconsiderassem suas prioridades e valorizassem o tempo e o amor familiar. Ela disse que o dinheiro não era o que mais importava, mas sim o carinho, a presença e o apoio mútuo. As filhas de Alice ficaram chocadas e emocionadas com a carta. Elas perceberam que sua mãe havia sido profundamente magoada por sua falta de envolvimento e compromisso. Elas sentiram a dor que ela suportou e entenderam que o tempo passado com seus entes queridos era um tesouro inestimável. Aquelas palavras escritas por Alice tocaram o coração de suas filhas e as fizeram repensar suas vidas e prioridades. Com a herança de Alice, a família de Laura conseguiu criar o programa de assistência aos idosos carentes e o lar para idosos, cumprindo o desejo final da senhora. A comunidade reconheceu a generosidade e o espírito de solidariedade de Alice e sua família. A história de Alice, Laura e sua família não apenas destacou a importância do amor e do cuidado familiar, mas também ensinou a todos sobre a compaixão e a gratidão. A memória de Dona Alice continuou a inspirar as gerações seguintes, lembrando a todos que o tempo é precioso e que as relações familiares são tesouros que devem ser valorizados e cuidados com carinho. E assim, a fazenda de Alice tornou-se um símbolo de amor, generosidade e compaixão, um legado que perduraria por gerações. Os anos se passaram, e a família de Laura floresceu. Seus filhos cresceram em um ambiente de amor, compaixão e gratidão, aprendendo desde cedo os valores que sua mãe havia adotado ao cuidar de Dona Alice. Quando atingiram a idade adulta, os filhos de Laura decidiram seguir os passos de sua mãe. Eles se formaram em áreas relacionadas à saúde e assistência social,
buscando maneiras de fazer a diferença na vida dos outros. Eles assumiram a administração do programa de assistência aos idosos carentes que Dona Alice havia estabelecido, dedicando-se a melhorar e expandir ainda mais os serviços. Com o apoio da comunidade e a paixão que herdaram de sua mãe, os filhos de Laura transformaram o programa em um modelo exemplar de cuidados aos idosos. Eles desenvolveram parcerias com profissionais de saúde, voluntários e instituições locais, garantindo que os idosos recebessem atendimento médico de qualidade, apoio emocional e atividades recreativas que enriquecessem suas vidas. Além disso, os filhos de Laura mantiveram viva a tradição da construção de um lar para idosos, onde os mais velhos podiam viver com dignidade e companheirismo. O lar tornou-se um local acolhedor, onde os idosos compartilhavam histórias, interesses e amizades preciosas. A comunidade aplaudiu o comprometimento e a dedicação da família de Laura. Eles perceberam que o espírito de solidariedade e generosidade de Dona Alice havia sido passado adiante e agora beneficiava não apenas os idosos, mas toda a região. O programa de assistência floresceu, e a influência positiva dos filhos de Laura se estendeu muito além das fronteiras da comunidade. Com o tempo, a fazenda de Alice continuou sendo um lugar de amor e cuidado, agora gerenciado pelos netos de Laura. A propriedade era usada para realizar eventos beneficentes em prol dos idosos e das famílias necessitadas, mantendo viva a memória de Dona Alice. A história de Alice, Laura e sua família inspirou gerações a valorizar o tempo, a generosidade e o compromisso com a comunidade. O legado de amor e compaixão de Dona Alice continuou a brilhar através de suas ações e do comprometimento de sua família em fazer do mundo um lugar melhor para todos, especialmente para aqueles que precisam de cuidado e apoio. E assim, a fazenda de Alice permaneceu não apenas como um símbolo de amor, mas também como um farol de esperança e compaixão. No entanto, a vida é imprevisível e, às vezes, suas voltas podem ser surpreendentes. As filhas de Alice seguiram seus caminhos, focando em suas carreiras e vidas agitadas na cidade grande. À medida que os anos passaram, elas perceberam que o sucesso financeiro não podia preencher o vazio em seus corações. Suas vidas se tornaram cada vez mais isoladas, e a falta de conexão familiar pesava sobre elas. Eventualmente, ambas as filhas decidiram formar famílias, mas, infelizmente, encontraram desafios em suas jornadas como mães. Seus filhos, criados em um ambiente de correria e negligência, frequentemente se rebelavam e enfrentavam dificuldades. As filhas de Alice se viram lidando com problemas que nunca poderiam ter previsto, e a distância entre elas e seus próprios filhos aumentou. A solidão e a tristeza começaram a se instalar na vida das filhas de Alice. Elas perceberam que haviam perdido algo muito precioso, no tempo com sua mãe e a oportunidade de criar um vínculo mais forte com ela. A memória das palavras gentis e amorosas de Dona Alice na carta final pesava em seus corações, e elas lamentavam profundamente o tempo perdido. A história de Alice, Laura e sua família serviu como um lembrete de que a vida pode ser imprevisível e que as prioridades podem mudar ao longo do tempo. Enquanto a fazenda de Alice continuava a ser um farol de amor, compaixão e generosidade, suas filhas aprenderam que o verdadeiro tesouro na vida não está no dinheiro ou no sucesso, mas na conexão com aqueles que amamos. À medida que envelheciam, as filhas de Alice buscaram reconectar-se com o espírito de solidariedade e compaixão que sua mãe tanto valorizava. Elas se envolveram em atividades beneficentes e começaram a encontrar um sentido maior em ajudar os outros. Embora suas vidas tenham sido marcadas por desafios e arrependimentos, elas aprenderam a apreciar o valor do tempo, do amor e da família. Assim, a vida deu suas voltas,
levando as filhas de Alice a uma jornada de redescoberta e reavaliação de suas prioridades. Elas perceberam que, no final das contas, o que realmente importa é o amor e a conexão com aqueles que compartilham nossas vidas, e que o tempo perdido nunca pode ser totalmente recuperado. A história de Alice e sua família continuou a ensinar lições valiosas sobre a importância de valorizar o presente e amar incondicionalmente.